Shalom, shalom, aqui é o professor Ronaldo Vairá mais uma vez com vocês e hoje no ensino da passagem de 1 Reis, do capítulo 17, gostaria de passar um ensino muito interessante a vocês, a passagem do profeta Elias. Será que vocês conhecem a passagem do profeta Elias? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no nosso canal, ativassem o sininho, ali em todas as notificações para vocês receberem os tempos que fomos fazendo nossos vídeos, para você ir aprendendo, estudando as escrituras, aprendendo conosco, e também comentar, deixe os seus comentários, se há algum vídeo que vocês querem aprender e estudar, estarei ali apto para poder estar passando para vocês os ensinos da passagem, das escrituras, a mensagem do Criador a vocês. Mas eu queria saber, vocês conhecem a história do profeta Elias? É sobre o profeta Elias que eu quero trazer hoje um ensino muito interessante para vocês conhecerem a palavra de Deus no livro de 1 Reis, no capítulo 17, um ensino muito interessante, da qual acredito eu que vocês já ouviram muito isso nas mensagens, nas pregações da igreja, mas às vezes passa desapercebido por não conhecer um pouco do hebraico naquele momento. Então vou passar para vocês uma passagem muito interessante, peguem a sua Bíblia e me acompanhem. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 2 em diante, fazemos uma leitura da passagem do Eterno para entendermos a mensagem do Criador. Em 1 Reis, no capítulo 17, começamos lendo no versículo 1 escrito o seguinte: Eliarro ou Elias de Tisbe, um habitante de Gileade, disse para Ahav ou disse para Acabe: Assim como vive o Senhor Adonai, o Deus de Israel, diante de quem eu me prostro, não haverá nem chuva nem orvalho nos anos que se seguirão, a não ser por minha palavra. Versículo 3, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se no Ad-Querit, próximo ao Jordão. Versículo 4. Você deve beber do riacho, e eu darei ordem aos corvos para o alimentarem ali. Assim Elias ou Eliarro foi e fez de acordo com a palavra de Adonai. Ele foi e passou a viver no Vade Querit, ou no rio Querit, próximo ao Jordão e Arden. Os corvos traziam pão e comida de manhã e pão e comida à tarde, e ele bebia do riacho. Depois de certo tempo, o riacho secou porque não havia chuva na terra. Interessante que nesse versículo 2 do capítulo 17 de Elias, nós lemos em hebraico uma coisa muito interessante que vai chamar a tua atenção aqui, e é nesse ensino que eu quero trazer para você um conhecimento muito sublime sobre o profeta Elias e as passagens no hebraico, que começa da seguinte maneira: Vayehi devar Adonai elav lemor, lech mizer, ufanita lecha kedmar, vinistarta benachal kerit, yasher al penir hayar den. No capítulo 17, do versículo 4, diz: Vehayal mechanal hal tishter ve'et ha'airvin. Então há uma coisa interessante aqui, mas antes de continuar prosseguindo, nós sabemos que quem foi o profeta Elias? O profeta Elias, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 ao 6, é um dos maiores, os grandes profetas mais ilustres, a personagem em que o povo judeu se inspira, sabendo que através dele, quando ele retornar e vier, aplainando, construindo de volta a obediência dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que haja um aplainamento do caminho, para que viesse o Mashiach. Então ele viria primeiramente, e isso está profetizado realmente em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 ao 6. Elias foi o único profeta em que perseverou obedecer às leis de Deus, quando ninguém mais obedecia a palavra do Senhor. Então Elias é o homem em cujo virá, como diz a palavra, o profeta, como todos os judeus esperávamos, que ele viria aplainando, consertando o caminho do povo, para que andasse no caminho de Deus e assim voltassem os filhos aos pais e os pais aos filhos, para que obedecessem a palavra de Deus. Olha que interessante, Malaquias, do capítulo 4, do versículo 5 ao 6, está escrito o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês Eliarro, Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia de Adonai. Ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com destruição completa. Então olha que aqui está falando do profeta Elias.
trazendo a mensagem de arrependimento ao povo de Deus. Então, olha que interessante. Nós sabemos que esse era o grande profeta Elias, que ele estava lutando com Acabe. E na história nós vemos, desde o versículo 2 até o versículo 4, que Deus fala para Elias: Elias, olha, saia, né? E vai para o leste e se esconda ali perto do val do riacho, né? No hebraico, Benahal significa Nahal, rio, pequeno riacho, um rio, que era o Querit, e ele ficaria ali. Ali ele se estabeleceria e aguardaria até a segunda palavra de Deus. Você deve beber do riacho, e eu darei ordem aos corvos para o alimentarem ali. O interessante é que nós, estudando o hebraico, procurando a passagem do versículo 4 sobre essa palavra corvos, nós veremos uma coisa muito interessante. Quando o escritor vai escrever a palavra corvos, se lemos aqui no hebraico, eu vou mostrar para vocês, aqui no hebraico não está escrito orevim, ou orebim, mas está escrito airvim. Arvim quer dizer árabes e não orevim, corvos. Quando ele é enviado por Deus para ficar lá no Val de Querit, para ficar aguardando o alimento e a providência do Eterno no meio do deserto, até o retorno da ordem do Criador, então ele manda aguardar, Elias aguardar ali no Val de Querit, e ele diz que os corvos, aqui na nossa Bíblia está escrito que os corvos traziam para ele o pão e a comida de manhã e de tarde, e ele tomava a água do riacho até que se secou. Mas o interessante é que, lendo no hebraico, nós vemos a parte em que está escrito o seguinte: Vehayar mechalnal haltiste ve'et harvin ha'irvin ha'arvin, e não ha'orepim. Qual foi a diferença, então, do escritor e os tradutores que mais tarde traduziram? Por que eles entenderam orebim, corvos? O interessante é que, se nós, antes de chegarmos nisso, se nós lemos no capítulo 20, do versículo 25 de Êxodos, está escrito Deus dizendo: olha, portanto, distingam os animais puros dos impuros e aves puras de impuras. Não se tornem detestáveis por um animal. Aves ou réptil que separei para vocês considerarem impuros. Olha que a lei lá de Levíticos, capítulo 20, versículo 25, o próprio Deus estava dizendo que eles deveriam separar, que o povo de Israel deveria saber o que eram animais puros dos impuros. E isso era uma tradição e uma lei que Deus deu, porque os povos das outras nações, eles não tinham essa distinção e essa separação. Tudo que eles poderiam comer, eles comiam, se alimentavam, até de animais mesmo que não eram feitos para tipos de alimentações. Então Deus diz a eles para serem diferentes e não detestáveis, como eles estavam sendo. Se você ler o próprio livro de Levíticos, no capítulo 20, Deus vai dizer: para que vocês vão se tornar detestáveis como essas nações? No versículo 26 em diante você vai ver Deus dizendo: a terra vomitou eles, então não sejam vocês também vomitados da terra. Então Deus sabe a ferramenta e o segredo perfeito de poder viver na terra, comendo o melhor dessa terra, recebendo a promessa de Deus sem perdê-la, segundo os costumes dos homens, mas o costume que vem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E se nós lemos no hebraico, é muito interessante, no capítulo 20 de Levíticos, do versículo 25 diz: Ve'hivida leten bein havhemar hatirherá latmecha ubein aorf hatemer latahor velor tishkaktsur et nafshituchen bavi hemar baof uvehol yashir tirmos Yair Adamar Yasher Hivdalti Lachen Letame. Então o próprio Criador está dizendo: saibam separar os animais puros dos impuros e as aves puras das impuras. Não se tornem inúteis e detestáveis a mim por causa de um animal. Olha que coisa interessante. E no capítulo 11, do versículo 15 de Levíticos, nós lemos que quem está padronizado na escala, na qualidade de animais impuros, era os corvos. Então os corvos, tanto para alimento quanto para aproximação e o toque desses animais, era impuro para o povo de Israel e o povo judeu. Deus deu a ordem para que não tocassem nesses animais. E aqui está escrito no original:
et kol orev lemini, a todos os corvos de sua espécie. Esses são impuros, não deveriam ser tocados e nem alimentados com ele. Então a pergunta é, como é que Deus, usando o profeta Elias, que era o único profeta que estava na posição, trazendo a salvação a Israel, porque era o único que não tinha pecado contra a lei de Deus, o único que se manteve no padrão de santidade espiritual, sendo que todos os outros profetas já tinham pecado, Acabe estava pecando horrivelmente. No livro de 1 Reis, no capítulo 16, do versículo 30 ao 34, o rei Acabe mostra que foi o pior dos reis entre todos os outros reis da sua história. Além de ele abandonar a Deus, ele passou a adorar a vários deuses, ao deus Baal, ao deus Moloch, levantou templos a deus da Ashtorá, casou-se com uma mulher, Jezebel, ou Jezabel, como se diz nas escrituras, na nossa Bíblia. Então o próprio Eterno disse que se eles obedecessem, o céu mandará chuva na sua terra, tá? E o interessante é que ele diz que a debulha seguiria a vindima, ou seja, enquanto eles já debulhavam, eles já plantariam, enquanto plantaria já estaria cegando. A terra cresceria tão rápido e tão bem produtiva que não faltaria nada para Israel para comer e beber. Eles se saciariam, como está em Levíticos capítulo 26. Então é interessante que você vai ver que Deus ordena a Elias que ele diga que assim, segundo a minha palavra, não chova mais. E tudo isso porque Deus estava concretizando uma maldição que ele lançaria, e Deus disse que lançaria e lançou contra Acabe em sua época, se não obedecessem a palavra do Eterno, se abandonassem o Criador, servindo a outros deuses, a outras nações, seguindo os costumes de outros povos. Então Deus derramaria a sua maldição e não sua bênção sobre Israel. Então é exatamente isso que acontece. Então Elias vai lá, profetiza isso e depois foge ao deserto porque já não haveria mais água. Então diz a palavra que ele fica ali no Ade de Querite, no riacho do Querite, no rio Querite, e ali ele começa a beber aquela água e se alimentar de pão e comida, segundo a palavra. Mas quem que é que levava o pão e a comida? Segundo as nossas escrituras, diz que eram os corvos. Porém, nós lemos que os corvos, no capítulo 11, versículo 15 de Levíticos, assim como lemos também aqui na passagem do capítulo 20, versículo 25, que esse animal era um animal impuro e detestável. Então, como é que o profeta santo, único que estava santificado, ainda posicionado, que não tinha pecado contra o Eterno, poderia agora pecar no meio do deserto, bem no momento em que ele deveria se fortalecer mais ainda para voltar a pleitear e a guerrear com Acabe diante dos profetas de Baal? Então ele não poderia pecar, mas diz a palavra que ele foi e comeu o pão e a comida que os corvos traziam a ele. Mas será que eram os corvos? Nós vemos que a palavra Orevim não é a que está escrita realmente no versículo 4, mas sim está escrito Ha-Arvim, os árabes. Então era os árabes que levavam pão e comida de manhã e pão e comida à tarde a Elias, e ele bebia da água do riacho até que ela se secasse. Então ele foi alimentado pelos árabes. A primeira prova é essa: no manuscrito originalmente escrito não está Ha-Orevim, e se Arvim, bem diferente. E o mais interessante, também a segunda questão em tese é porque Elias não poderia comer da boca de um animal impuro e nem tocar nesse animal impuro. Se Elias não poderia se imacular ou pecar contra o Eterno diante desses animais impuros se tornando detestáveis, então como é que ele conseguiria comer da boca desses animais, pecando contra diretamente a lei do Eterno? Então aí está um estudo interessante, nas passagens bíblicas, que nós aprendemos sobre o grande profeta Elias, uma coisa interessante que devemos cada vez mais estudar e aprender, e que agora nesse momento estou passando para vocês. Peço que vocês estudem mais um pouquinho essas passagens, leiam, aprendam um pouquinho o hebraico, para vocês se tornarem muito mais sábios nesse presente tempo que precisamos muito, sem pecar contra a palavra de Deus. E é maravilhoso o estudo, quero deixar para vocês essas passagens maravilhosas, aprendendo cada vez mais. E não se esqueça, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, não esqueça de estar assistindo nosso vídeo, compartilhando nosso vídeo, para cada dia mais podermos crescer e trazer um número grande de pessoas o ensino e o conhecimento das Escrituras e da Palavra do Eterno. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês hoje, profetizo que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que estão assistindo,
que vocês quiserem, pode dar aí os seus comentários. Eu estou aqui aberto com o coração para ouvir os comentários, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus, e vocês possam cada dia mais prosperar nessa terra. Um grande abraço do professor Ronaldo Vaiará. Shalom, shalom. Fica com Deus e até mais.